o ambulatório de circulação pulmonar do Hospital das Clínicas da UFG. Mais do que isso, doutora Daniela é reconhecida e querida por todos pela sua presteza de sempre, pela competência, e hoje vai nos falar aqui da sua bela experiência, não só teórica, mas muito prática, no manejo da hipertensão pulmonar. A gente sabe que a hipertensão pulmonar é uma doença grave, limitante, pode levar a óbito e muitas vezes nos deixa, até certo ponto, frustrado com as poucas possibilidades que eu acredito que hoje a gente vai conhecer mais algumas, né, Daniel? E, por último, então, é importante a gente saber que, no contexto das cardiopatias, a hipertensão pulmonar é uma das manifestações mais importantes, né? A gente lida com várias cardiopatias, às vezes temos muitos recursos terapêuticos, medicamentosos ou intervencionistas ou cirúrgicos para conduzir a patologia cardíaca, mas esbarramos nessa consequência grave e muitas vezes limitante, que é a hipertensão pulmonar. Bom, então, feito essa apresentação, doutora Daniela, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Você sabe que poucos aqui sabem, mas nós já trabalhamos juntos no outrora Hospital Lúcio Rebelo, bons tempos, né, Daniela? Sim, bons tempos. Tivemos muita oportunidade de interagir naquela época, sempre muito frutífera. E, então, desse modo, é muito bom tê-la de volta aqui conosco, que seja só a primeira, tá? Obrigado, então, Dani, vou te passar a palavra. Obrigada, doutor Maurício. Eu quero agradecer a toda a equipe INCORE, em seu nome, por esse convite. É assim, um grande prazer, realmente, estar aqui, conversando um pouquinho sobre esse assunto. Como você bem disse, isso me traz assim, boas lembranças de uma época que eu estava começando a minha carreira. Foi logo que eu terminei a residência mesmo, que eu fui para o Lúcio Rebelo, há mais de 20 anos atrás. E foi ali que me despertou essa paixão pela hipertensão pulmonar. Foi justamente lá no Hospital Lúcio Rebelo, tendo a oportunidade de ver alguns casos, de discutir com a equipe de hemodinâmica, que na época já era bem forte lá no hospital. E isso foi crescendo ao longo de todos esses anos e realmente é um assunto assim, muito apaixonante. É extenso, complexo, é um tema assim, realmente enorme. Eu tentei hoje pincelar assim, em alguns pontos que eu acho mais importante, e quem sabe, se tiver algum ponto que fique faltando, a gente possa conversar novamente em uma outra oportunidade. Eu vou tentar compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeito. Deixa eu só descobrir. Pronto. Bom, então, eu vou tentar dar uma pincelada em tudo, tá? No tema em geral, falar um pouquinho da definição, classificação, diagnóstico, estratificação de risco e um poucos slides sobre o tratamento. Eu acho que aqui, nessa parte de definição e classificação, é onde vem assim, o principal, o que a gente mais precisa conversar de hipertensão pulmonar. E essa definição ela foi evoluindo ao longo dos anos. Então, desde lá da descrição dos primeiros casos de hipertensão, na década de 70, né, com uma epidemia que aconteceu na Europa após a ingestão de um determinado óleo usado na culinária, e depois os casos descritos associados ao uso de anorexígeno, começaram a ser descritos esses casos, começaram a acontecer eventos mundiais no sentido de tentar classificar e dar nome a essa doença, e isso foi evoluindo ao longo desses anos. Então, lá no início, a gente tinha essa definição bem arbitrária, de uma pressão acima de 25 milímetros em repouso, acima de 30 milímetros em exercício. Isso foi evoluindo ao longo dos anos, e hoje o que a gente tem, isso aqui remonta do último Congresso Mundial que aconteceu em 2018, é que foi revisto esse conceito, agora já com base em dados robustos, dados científicos, e não mais um número arbitrário, né, em que se fez uma revisão sistemática de vários estudos em que se viu que a pressão média normal gira em torno de 14 milímetros de mercúrio,
e que, então, se você considerar 2 desvios padrões acima, você vai ter 20 como um número bem importante, que acima disso, muito provavelmente você vai estar lidando com doença. E saiu aquele conceito de exercício. Então, pela dificuldade de reproduzir isso, né, o conceito de exercício hoje não é mais considerado. Então, considera-se hipertensão pulmonar uma pressão média de artéria pulmonar, medida de maneira invasiva, isso é importante, acima de 20. Agora, a gente tem que lembrar que o encontro de um aumento de pressão na artéria pulmonar isoladamente, isso não define doença. Porque vai ter várias situações que não são doença, né, ou situações transitórias, ou ainda doenças de outros órgãos e sistemas que podem levar ao aumento da pressão pulmonar sem que o paciente tenha uma doença da circulação pulmonar. Se a gente for lembrar lá da equação, de onde a gente tira a pressão média da artéria pulmonar, a gente tem que é o débito cardíaco vezes a resistência mais a pressão de oclusão da artéria pulmonar, que é aquela pressão que vem, né, passiva lá das câmaras esquerdas. Então, qualquer um desses componentes que for afetado, a gente vai ter um aumento da pressão pulmonar, por exemplo, em situações hiperdinâmicas, uma crise tireotóxica, ou mesmo uma sepse. Então, são situações em que você pode ter um aumento do débito cardíaco, com um consequente aumento da pressão, sem ter necessariamente uma doença da circulação pulmonar. Nos shunts esquerda-direita, por exemplo, nas cardiopatias congênitas, a gente vai ter um aumento do fluxo pulmonar, isso vai levar a um aumento da pressão da artéria pulmonar, sem que você tenha, lá no início da doença da circulação pulmonar. E assim por diante. Então, achar uma pressão aumentada não basta para definir hipertensão pulmonar. No sentido de facilitar e tentar colocar todas essas situações que podem cursar com o aumento da pressão da artéria pulmonar em pequenos compartimentos, né? Foi, então, criada essa classificação clínica, isso vem lá de tempo, do começo dos anos, aliás, do final dos anos 90, de 1998, mas isso foi evoluindo ao longo dos anos, mas se manteve a estrutura básica da classificação clínica, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, isso aqui é muito importante, em qualquer aula que a gente vai assistir de hipertensão pulmonar, fala-se muito, então, nos grupos de classificação clínica. Então, sempre que eu falar em grupo, eu vou estar falando desses grupos aqui, ó, do grupo 1, que eu vou voltar nele mais tarde um pouquinho, no grupo 2, que, assim, epidemiologicamente é o mais importante, o grupo 2 é aquela hipertensão pulmonar que se associa com doença das câmaras esquerdas, né? Ou seja, com aumento das pressões de enchimento de câmaras esquerdas, que são transmitidas passivamente para a circulação pulmonar. O grupo 3 são aquelas situações em que eu tenho doença do parênquima ou qualquer doença pulmonar que vai cursar com hipoxemia. Então, por exemplo, aqui eu posso ter o DPOC, eu posso ter a fibrose pulmonar, e eu posso ter outras doenças que não estão associadas com lesão do parênquima, mas que cursam com hipoxemia, como, por exemplo, a apneia do sono, síndrome de hipoventilação da obesidade. Então, qualquer doença que curse com hipóxia, e aí a gente sabe que a hipóxia é um estímulo para fazer vasoconstrição, e a longo prazo isso acaba dando lesão do vaso com a definição de hipertensão pulmonar. O grupo 4 é aquele grupo da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, em que o principal fator, mas não é o único, é a obstrução das artérias pulmonares. O grupo 5, aquelas hipertensões que a gente não consegue definir bem o mecanismo fisiopatológico, ou que tem mais de um, são multifatoriais, como alguns distúrbios hematológicos, distúrbios sistêmicos, doenças metabólicas, por exemplo, insuficiência renal crônica e vários outros. E voltando aqui, o grupo 1. Aqui já é um conceito que eu acho importante a gente entender, que é diferenciar o que é HP do que é HAP. Então, quando eu falo, esse paciente tem hipertensão pulmonar, o que eu estou dizendo é que tem alguma situação que leve ao aumento da pressão da artéria pulmonar, que pode ser qualquer um desses grupos. Quando eu falo, esse paciente tem HAP, eu estou falando que ele tem uma doença da circulação pulmonar e que ele está enquadrado em alguns desses subgrupos aqui, que pode ser hipertensão idiopática, hereditária, aquelas associadas com drogas e toxinas, principalmente os anorexígenos, mas existem outras que já foram descritas. A hipertensão associada com doença do tecido conjuntivo, e aqui principalmente a esclerose sistêmica, associada à infecção pelo HIV, hipertensão portal, as doenças cardíacas esquerdas com shunt, que precocemente levam ao aumento de fluxo, mas mais tardiamente vão levar à lesão do endotélio, e aí doença da circulação pulmonar,
esquistossomose. Esse subgrupo, que são aquelas pacientes com hipertensão arterial pulmonar, que respondem aos bloqueadores de canal de cálcio. Esses pacientes, eles são identificados lá durante o cateterismo, quando a gente realiza o teste de vasorreatividade. E ainda doença veno-oclusiva e hipertensão persistente neonatal. Então, se a gente for raciocinar, dá para a gente encaixar todos os pacientes com hipertensão pulmonar em algum desses caixotinhos aqui. E é assim que a gente raciocina quando a gente recebe um paciente com hipertensão pulmonar. É tentando encaixar em algum desses grupos para a gente saber qual que é o próximo passo. Além da classificação clínica, existe também uma classificação hemodinâmica que é muito importante, porque muitas vezes a gente não consegue já de cara encontrar qual é a classificação clínica desse paciente. E às vezes, então, a gente precisa passar primeiro pela classificação hemodinâmica para encontrar qual o grupo adequado. Então, o estudo hemodinâmico desses pacientes, ele é importantíssimo e ele tem, primeiro papel, definir o diagnóstico. Então, como eu disse, o conceito de hipertensão pulmonar, ele é invasivo, né? É uma medida direta da pressão da artéria pulmonar. É lógico, nós vamos ver daqui a pouco que o ecocardiograma é um importante exame de screening, mas ele não define hipertensão pulmonar, ele define possibilidade de hipertensão pulmonar. É o estudo hemodinâmico que vai me dar esse diagnóstico. E além das pressões, né, das medidas das pressões de todas as câmaras, do átrio, do ventrículo direito, da própria artéria pulmonar, tem algumas outras medidas que são importantes, não só no diagnóstico, como, por exemplo, a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Essa é uma medida fundamental quando a gente está fazendo esse raciocínio diagnóstico, que ela vai me permitir diferenciar o que é pré-capilar, ou seja, o que está sendo causado pela doença da própria circulação pulmonar, né, esse local, né, aqui nesse contexto anatômico, e o que está vindo das câmaras esquerdas, o que é transmissão passiva de aumento de pressão de câmaras esquerdas. Para definir isso, eu preciso ter, além da pressão da artéria pulmonar me mostrando que está aumentada, é fundamental que eu tenha a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou a medida direta lá da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, e é fundamental também que eu tenha uma outra medida que entrou na classificação hemodinâmica da hipertensão pulmonar, que é a resistência vascular pulmonar. Então, até a penúltima classificação, se utilizava muito o gradiente transpulmonar, gradiente transdiastólico, e hoje em dia isso não é muito utilizado mais. O que é importante para a gente definir esses grupos são as medidas da pressão da artéria pulmonar, eu já falei para vocês que hoje se considera 20 milímetros de mercúrio, a pressão de oclusão. Então, a pressão de oclusão, a maioria de vocês são cardiologistas, sabe isso aqui muito mais do que eu, mas a pressão de oclusão ela pode ser medida pela cateterização direita, isoladamente, né, em que se vai com o catéter, entra pela artéria pulmonar e avança na circulação pulmonar até que se oclua o vaso e faz a medida distal dessa pressão, né? Quando se faz isso, a gente exclui a pressão que está vindo do leito arterial e tenta reproduzir a pressão que está vindo lá das câmaras esquerdas. Então, quando essa pressão de oclusão da artéria pulmonar ela é menor que 15, eu vou considerar que não existe um componente de câmaras esquerdas atuando nesse paciente. Agora, além disso, para eu definir como uma hipertensão pré-capilar, é fundamental que seja medida a resistência vascular pulmonar. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa, assim, que é uma batalha que eu sempre tenho, e eu gosto muito de discutir os casos com os colegas cardio, os colegas que vão fazer o estudo hemodinâmico, porque essa medida de resistência, ela é fundamental na hora de fazer essa classificação. A hipertensão pós-capilar, então, eu vou encontrar os mesmos 20 ou mais de pressão média, mas aí a pressão de oclusão já vai estar acima de 15, e se a minha resistência vascular pulmonar está abaixo de 3 UD, ou 240 DINA, isso significa que trata-se de uma hipertensão pós-capilar isolada, ou seja, todo o aumento da pressão está sendo causado pela transmissão passiva das pressões de câmara esquerda. Não existe doença da circulação pulmonar. Mas tem aquela situação em que eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter a pressão média acima de 20, a pressão de oclusão acima de 15 e a resistência vascular acima de 3. E aí eu vou dizer que eu tenho uma pressão pré e pós-capilar isolada, ou seja, a pressão está acima de 15, a pressão de oclusão está acima de 15, mas a resistência também está acima de 3, mostrando que, além da transmissão passiva, existe uma doença da circulação pulmonar. Então, esses dados
são importantíssimos na classificação da hipertensão pulmonar e eles são obtidos durante o cateterismo cardíaco direito. Se a gente for pensar em números, vocês vão ver que aqui ó, o grupo 2, 3 e o 4 vão englobar a grande maioria dos pacientes com hipertensão pulmonar. 80% deles têm alguma doença cardíaca esquerda. Esse grupo é importante, epidemiologicamente é disparadamente o mais importante. Então, quando a gente está diante de um paciente com hipertensão pulmonar, a primeira coisa que a gente tem que tentar raciocinar é qual que é o fenótipo desse paciente, né? Uma paciente de mais idade, com sobrepeso, hipertensa, diabética, ou seja, uma paciente que tem tudo para ter alguma doença cardíaca esquerda, né? É daí que eu vou partir investigando. Se é uma paciente jovem, mulher jovem, sem sobrepeso, sem nenhuma doença que começa a ter hipertensão pulmonar, provavelmente essa não vai ser a causa da hipertensão pulmonar, né? A gente vai ter outras como a idiopática ou até uma colagenose mais importante. Mas sempre a gente vai partir dos que são numericamente mais importantes. E o principal grupo aí são as doenças cardíacas esquerda. Então, aqui eu estou falando não só das doenças do ventrículo esquerdo mesmo, tanto da disfunção sistólica ou da antiga disfunção diastólica, mas também das disfunções valvulares, todas elas podendo levar ao aumento das pressões de câmara esquerda. Então, lesões da mitral, principalmente, e as insuficiências cardíacas, seja com fração de ejeção reduzida, seja com fração de ejeção preservada, essa sim, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, um grande desafio para a gente na hora de fazer diagnóstico de hipertensão pulmonar. No grupo 3, eu já disse para vocês, são aquelas doenças que cursam com hipoxemia. Então, eu vou ter DPOC, as fibroses, as doenças do sono, exposição crônica a grandes altitudes, então moradores de grandes altitudes, doenças do desenvolvimento pulmonar, doenças da infância que podem levar a malformações e doenças crônicas que levam à hipoxemia, doenças com padrões mistos e hipoventilação alveolar, como, por exemplo, hipoventilação da obesidade, ou mesmo hipoventilações associadas com deformidade da caixa torácica, como escoliose. Enfim, são múltiplas as doenças, mas que têm em comum a presença de hipoxemia. Então, quando eu tenho um paciente com hipertensão pulmonar e ele tem hipoxemia, eu já acendo uma luzinha de que talvez essa possa ser a causa da hipertensão pulmonar e não uma consequência. São 10%, então aqui a gente já tem 90% de todos os casos. Logo depois vem a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, que também é importante, numericamente, obviamente, muito menor, mas ainda é responsável por em torno de 5% de todas as hipertensões pulmonares. Esses pacientes são aqueles que em algum momento tiveram uma hipertensão, uma tromboembolia aguda, que pode ter sido identificada ou não. Muitas vezes o paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica não foi visto em que momento ele teve o evento agudo, mas, por algum motivo, ele está entre aqueles 4% ou 5% de pacientes em que os trombos não são totalmente reabsorvidos e que eles são incorporados à parede do vaso e acabam levando a uma doença que inicialmente é mecânica, obstrutiva, mas que em algum momento acaba tendo lesão do endotélio também. Então, além da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, tem outras obstruções, como sarcomas, tumores, arterites, estenose de artéria pulmonar, que podem acontecer em qualquer um da anatomia da circulação pulmonar, seja nos grandes ou nos pequenos vasos, mas que tem em comum obstrução da circulação. E agora, enfim, o grupo 1, que é o grupo de hipertensão arterial pulmonar, que vai ser responsável por menos de 5% de todas as hipertensões pulmonares, mas que é o grupo em que a gente vai ter o principal objetivo de intervenção. Todas aquelas drogas vasodilatadoras e antiproliferativas que a gente conhece, é aqui que elas foram testadas, é aqui que elas vão ter papel. Basicamente, é nesse grupo que eu vou tratar a hipertensão pulmonar. E por isso é importante eu identificar esse grupo, para eu não correr risco de tratar, por exemplo, com droga, um paciente que é grupo 3, porque eu vou piorar a hipoxemia e eu vou piorar o quadro clínico. O mesmo para a maioria dos pacientes do grupo 2. Então, é aqui que eu vou tratar. Então, é o paciente com idiopática e drogas e todos aqueles que eu já mostrei para vocês antes. Esse grupo, ele tem em comum, a gente vê que assim, tem doenças bem diferentes, como hipertensão pulmonar idiopática e infecção pelo HIV, esquistossomose, por exemplo. Então, é um grupo que parece heterogêneo, mas que tem em comum a lesão fundamental da hipertensão pulmonar, né? Que é proliferação da íntima, formação de trombose in situ, formação de lesões plexiformes,
remodelamento vascular, vasoconstrição. Então, todas essas doenças têm em comum essa anatomia patológica da doença, que vai responder à intervenção terapêutica. E fisiopatologicamente, o que acontece? O que essa lesão vai causar? A diminuição do lúmen do vaso vai levando ao aumento da resistência vascular pulmonar, com aumento das pressões no ventrículo direito. Num primeiro momento, esse VD ele ainda consegue ir se adaptando na dependência da velocidade em que essa pressão se instalou, mas em algum momento vai começar a haver hipertrofia e dilatação. Isso vai acabar levando a uma fração de ejeção reduzida do VD, com fluxo pulmonar reduzido, uma pré-carga reduzida para o VE, e acaba levando a um débito cardíaco reduzido, com redução da distribuição de oxigênio para os tecidos e o surgimento dos sintomas, como dispneia e fadiga. E mais tardiamente, até mesmo, sintomas de baixo débito pela baixa pré-carga que esse VE está recebendo. Eu gosto muito desse slide porque ele retrata como que acontece a evolução da hipertensão arterial pulmonar. Então, aqui, ó, eu vou dividir em 3 pedaços, ó. Então, esse primeiro, esse do meio e aqui numa fase mais final. Então, aqui numa fase inicial, eu ainda tenho meu ventrículo esquerdo bonitinho, o VD com aquela conformação habitual dele, em meia-lua. E aí, o que acontece? Começa a haver um aumento, vai aumentando a resistência vascular pulmonar, seja qual for a doença que está causando HAP, a pressão começa a aumentar, o VD vai dando conta daquilo, então a função do VD, por enquanto, está preservada. Mais tardiamente, conforme a resistência vai aumentando, a pressão da artéria pulmonar ela se mantém, até um ponto que o VD não consegue mais se sobrepor àquele aumento da resistência vascular pulmonar, e a gente chega aqui numa fase mais tardia, de classe funcional 3 a 4, em que tudo o castelo começa a desmoronar, né? A resistência vascular continua aumentando, mas o VD já não consegue mais gerar pressão, então a função do VD começa a cair, e a própria pressão da artéria pulmonar, ela começa a cair também, não porque o paciente está melhorando, mas é porque esse VD já entrou em falência. Então, aqui, a gente tem uma grande janela terapêutica em anos, que é onde a gente tem que atuar. E a sobrevida em hipertensão pulmonar, ela tem mudado bastante ao longo dos últimos anos. Aqui, esse gráfico, ele mostra dois estudos grandes. Aqui, esse de baixo é a equação de sobrevida histórica do NIH, em que mostrava aí uma sobrevida em torno de 35% em 5 anos, o que é pior do que a maioria dos cânceres. E essa aqui, essa equação de cima, que na verdade são 2 registros, a gente tem em cinza aqui o registro Review, que é o registro americano, e aqui, esses asteriscos, você vê que está bem parecido com o Review, é o registro francês, que já são registros já da década, aqui depois dos anos 2000, em torno de 2010, mais ou menos, que mostra um importante ganho de sobrevida ao longo desses anos, aqui da década de 80 e aqui em torno de 2010. E o que mudou aqui? Foi a terapêutica. Então, muda a sobrevida, então a gente cai aí de 35% para 65% em 5 anos, o que ainda não é o mundo ideal, mas já é muito melhor. Então, é importantíssimo a gente conseguir um diagnóstico precoce, um diagnóstico nas fases iniciais da doença. A gente vai ver daqui a pouco que tratar precocemente muda a evolução, e é atrás disso que a gente tem que correr. Mas, infelizmente, já começa difícil daí, porque o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é tardio. A hipertensão pulmonar, nas fases mais precoces, ela é assim, os sintomas são muito inespecíficos. O paciente refere, às vezes, uma fadiga, um cansaço que ele não consegue muito bem definir. Mais para frente, um pouquinho, começa a apresentar dispneia, às vezes uma dor torácica. E numa fase mais tardia, ele começa a apresentar síncope, já como sintoma daquele baixo débito. E tardiamente, a gente vai ter, então, edema, ascites, ritmos de galope, cianose. Então, assim, o grande desafio não é vantagem nenhuma a gente fazer diagnóstico de uma hipertensão pulmonar num paciente que chega em franca insuficiência cardíaca direita, né? Claro que a gente vai ter algo a oferecer para esse paciente, mas é muito menos do que para o paciente em que eu faço um diagnóstico precoce. Então, eu entendo que o grande pulo do gato é a gente lembrar de hipertensão pulmonar quando a gente está diante de um paciente com dispneia. Então, a hipertensão pulmonar ela tem que entrar no diagnóstico diferencial de dispneia. E aí vem um outro ponto importante que eu assim, fico sempre cutucando os cardiologistas, né? Porque é o cardiologista que vai ter a chance de ver esse paciente num primeiro momento.
A maioria dos pacientes, quando ele tem falta de ar odotorácico, o primeiro especialista que ele procura é o cardiologista. Muito provavelmente esse cardiologista vai pedir um ecocardiograma. E se o ecocardiografista não estiver atento a essa possibilidade, é possível que isso passe desapercebido. De novo, não é vantagem nenhuma eu fazer diagnóstico de insuficiência cardíaca direita num ecocardiograma que o coração já está gigante, o VD está maior do que o VE. Então, tem que ter uma busca ativa dessa alteração no ecocardiograma para que a gente possa fazer esse diagnóstico precoce. Então, o exercício diagnóstico de hipertensão pulmonar é mais ou menos isso. Eu preciso detectar HP, mas não termina aqui. Eu preciso diferenciar o que é HP, ou seja, grupo 1, onde eu vou atuar, e o que são as outras hipertensões pulmonares, em que o tratamento mira o tratamento da doença de base, né, como no grupo 2 e grupo 3, e diagnosticar, então, a causa da HP para eu fazer um tratamento adequado. Os exames de screening vocês já conhecem, então na radiografia de tórax a gente pode ver uma perda da vascularização periférica, um abalamento do arco médio, no eletrocardiograma todos aqueles sinais de sobrecarga de átrio direito, ventrículo direito, desvios de eixo para a direita. Então, são sinais que podem dar pistas da presença de hipertensão pulmonar, mas a principal ferramenta de screening, sem dúvida, é o ecocardiograma. Então, é um instrumento invasivo, não invasivo mais importante. Ele permite que se estime a pressão do ventrículo direito, que naquelas situações em que não existe nenhuma obstrução da via de saída do VD, essa pressão, ela corresponde às pressões da artéria pulmonar. Além disso, ele pode mostrar sinais indiretos de hipertensão pulmonar e ainda me permite excluir as principais doenças que causam hipertensão pulmonar, que são os grupo 2, doença valvular, doenças miocárdicas e também doenças cardíacas congênitas. E me permite acompanhar a evolução durante o tratamento. Então, o ecocardiograma é uma ferramenta assim, valiosíssima e a gente precisa passar a olhar mais para o ecocardiograma com os olhos voltados para o ventrículo direito. Mas eu já falei lá atrás que o ecocardiograma, então, ele não é um exame diagnóstico, ele vai me dar uma probabilidade ecocardiográfica. E no último guideline de hipertensão pulmonar, isso já ficou muito claro e se definiu, então, quais são as probabilidades ecocardiográficas de hipertensão pulmonar. Isso vai se basear principalmente na medida, na estimativa da pressão, mas vejam bem que o guideline nem fala mais na pressão, ele já fala na medida do pico de regurgitação da tricúspide. E por que isso acontece? Vocês sabem melhor do que eu que essa pressão, essa estimativa da pressão do VD, ela é calculada a partir da fórmula da equação de Bernoulli, né? Então, se mede o pico de velocidade do jato da tricúspide, para isso precisa ter insuficiência tricúspide, eleva ao quadrado, multiplica por 4 e soma a pressão estimada do átrio direito. Então, olha, só de eu elevar ao quadrado e multiplicar por 4, a chance de eu cometer erro aqui é muito grande. Quando eu uso diretamente esse número medido, isso diminui minha chance de erro. Então, o último guideline, ele já sugere que esse seja o número usado. Esse dado dificilmente vem no ecocardiograma, mas quando a gente vai lá nas fotografias, dá para a gente identificar, né, essa medida. Então, olha só, quando essa medida do pico de velocidade da regurgitação da tricúspide está abaixo de 2,8, ou não é mensurável, porque não tem insuficiência tricúspide, e além disso, você não tem outros sinais indiretos, e aí os sinais indiretos são sinais dos ventrículos, então aumento do VD, movimentação paradoxal do septo, alterações da própria artéria pulmonar, como aumento do tempo de aceleração, né? Aliás, redução do tempo de aceleração da saída da pulmonar, dilatação da artéria pulmonar e ainda sinais de aumento na pressão do átrio direito, que podem ser visualizados lá na dilatação e na perda de compressibilidade da cava, né? Então, todos são sinais indiretos que a gente vai usar para fazer essa probabilidade. Então, se a medida do jato está abaixo de 2,8 e eu não tenho sinais indiretos, esse paciente tem uma baixa probabilidade de ter hipertensão pulmonar. Se a medida está acima de 3,4, independente de ter sinal indireto ou não, é uma alta probabilidade. E aqui no meio, eu vou somar, né? Então, se está entre 2,8 e 3,4 e tem sinal indireto, é intermediária. Se está entre 2,9 e 3,4, mas e mesmo assim tem sinal indireta, é alta probabilidade. Então, o ecocardiograma me permite, então, avaliar quais são as chances desse paciente ter hipertensão pulmonar.
E a partir daí, então, eu vou sair procurando as principais causas. E essa investigação ela deve ser feita de uma maneira racional, lembrando das probabilidades, né, numericamente, epidemiologicamente, dos. Daniela, você ficou sem áudio. Voltei? Voltou. Desculpa, gente, eu apertei, eu não sei por que não está passando na setinha, eu estou tendo que clicar, e aí se eu clico no lugar errado, deu ruim. Voltei aqui, pronto. Tá tudo certo. Ai, Jesus, por que está voltando lá atrás? Espera aí. Você tem que clicar em cima do slide. Exatamente, eu não fui lá no slide atual, né? Estou voltando lá no Aí, pode clicar aí. slide Isso. atual. Aí, pronto. Bom, Joia. então a gente vai seguir essa sequência, né? Procurando primeiro as doenças cardíacas esquerdas. E como é que eu vou fazer isso? A doença cardíaca esquerda, o próprio ecocardiograma já vai me dar a pista, né? Então, naquele paciente que tem sinais e sintomas sugestivos de HP, que a gente já viu lá atrás, fadiga, dispneia, ou se já tem insuficiência cardíaca direita clínica, ele vai para o ecocardiograma. Se a gente definiu no ecocardiograma que é uma baixa probabilidade de HP, eu vou procurar outra causa para essa dispneia. Mas se existe uma probabilidade intermediária ou alta, eu já vou sair em busca das causas mais prevalentes, que seria doença cardíaca esquerda ou doença pulmonar hipóxica. Para sair em busca do grupo 2, a primeira coisa, esse aí vocês sabem muito mais do que eu, a gente corre atrás dos cardiologistas pedindo socorro aqui. Então, a primeira coisa é identificar qual é o fenótipo clínico daquele paciente. Quando eu falo de fenótipo clínico, eu estou falando daqueles 3 principais grupos que vão levar HP grupo 2. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, com fração de ejeção reduzida e devido à doença valvular. A fração de ejeção reduzida e a doença valvular, elas são facilmente identificáveis no ecocardiograma. O grande problema é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que nem sempre existem pistas muito confiáveis no ecocardiograma. Então, nesse fenótipo, é importante a gente determinar qual que é a probabilidade pré-teste desse paciente ter ICFEP, desculpa, para a gente definir qual que é o paciente que eu vou precisar avaliar de maneira invasiva. E aí já tem vários estudos que sugerem que a gente defina, então, qual é a probabilidade desse paciente ter doença cardíaca esquerda. Isso vai se basear em alguns fatores que a gente já conhece intuitivamente. A idade, se o paciente é obeso ou tem distúrbios metabólicos, né? Se tem hipertensão, dislipidemia, diabetes, se tem alguma intervenção cardiológica prévia, se tem FA, doença estrutural cardíaca, alterações do ecocardiograma, alterações do próprio ecocardiograma, como dilatação do átrio esquerdo, ou alterações da ressonância. Então, baseado nesses fatores, se estabelece qual é a probabilidade do paciente ter ICFEP, desculpa. Isso para o cardiologista, eu imagino que está muito claro, mas para o clínico e para o pneumologista, que muitas vezes está diante de um paciente que simplesmente vem com eco com hipertensão pulmonar, esse exercício diário dessa probabilidade clínica nos ajuda bastante. E aí eu vou definir quem que precisa ir, então, para a hemodinâmica, para eu tentar, porque, em geral, achar doença pulmonar é fácil, achar doença pulmonar tromboembólica crônica é fácil, e achar ICFER e doença valvular esquerda é fácil. O difícil é o diferenciar grupo 1, o que é grupo 1 e o que é ICFEP. Então, como é que a gente raciocina com isso? Se o paciente tem uma alta probabilidade clínica de doença cardíaca esquerda, a partir daquela tabelinha que a gente começou a ver, a gente já vai tratar a doença de base, desde que o VD esteja normal, ou seja, não tem sinais de insuficiência de VD no ecocardiograma. Se a probabilidade é moderada, mas ele tem fator de risco para hipertensão arterial pulmonar ou para TEP crônica, aí é importante ele ir para avaliação invasiva. Então, sempre que existe alguma dúvida, né, se esse paciente pode ter as pressões de enchimento esquerdo aumentadas, é importante que ele vá para avaliação invasiva. E o teste provocativo, que é o teste de infusão de volume durante a realização do cateterismo, ele é muito importante, principalmente naqueles pacientes com pressão limítrofe, né, que tem pressão
em torno de 15. Então, uma infusão de 500 ml de salina rapidamente, em torno de 5 minutos, aqueles pacientes que vão para uma pressão de oclusão acima de 18, isso diferencia aqueles pacientes que têm realmente ICFEP e, portanto, devem ser tratados como tal. Bom, então, fiz uma avaliação pré-teste dele ter ICFEP. Se a probabilidade é alta, eu já vou tratar a doença cardíaca esquerda. Se a probabilidade é intermediária, eu vou olhar para o VD. Se o VD está normal, muito provavelmente eu não vou precisar de cateterismo, eu posso considerar em alguns casos. Mas, se eu tenho alta, intermediária probabilidade de ICFEP, mas tem alteração do VD, ou seja, meu VD está disfuncional, é recomendável que eu faça o cateterismo. Isso por quê? Porque na grande maioria dos casos, quando eu estou falando de grupo 2 e grupo 3, então seja doença cardíaca esquerda, seja doença pulmonar, a não ser que o paciente esteja muito descompensado dessas doenças, eu não espero um VD disfuncional. Então, eu não espero um VD muito dilatado, com a função prejudicada. Quando eu tenho essa função do VD prejudicada, eu vou estar mais atenta com a possibilidade da resistência vascular pulmonar estar aumentada e, consequentemente, isso deve se tratar de grupo 1 ou grupo 4. Ok? Bom, então, seguindo o nosso racional diagnóstico, eu já procurei doença cardíaca esquerda, eu vou partir para doença pulmonar com hipóxia. É simples, né? Eu parto dos exames de imagem, raio-x, tomografia. Na grande maioria das vezes, essas doenças vão ser facilmente identificáveis, espirometrias na suspeita de DPOC e polissonografia, por exemplo, na suspeita de alguma hipoventilação ou de apneia do sono. O raciocínio é o mesmo. Se eu encontrei uma doença pulmonar, paciente tem hipoxemia, eu vou olhar para o VD. O VD tá bom, eu vou tratar a condição de base. O VD tá ruim, tá disfuncional, é importante a gente olhar com mais cuidado, porque esse é um paciente que pode precisar de algum tratamento adicional. O próximo grupo é o TEP crônico, que é o grupo 4. Esse, se o paciente conta que já teve uma embolia, é fácil. Se o paciente não conta, não tem jeito de suspeitar. A gente vai ter que passar pelo exame de screening durante a investigação diagnóstica. E o exame de screening de escolha é a cintilografia. Apesar da cintilografia ter sido substituída pela angiotomografia no TEP agudo nos últimos anos, no TEP crônico ainda é a cintilografia o exame mais importante, principalmente porque uma cintilo, ventilação perfusão normal, exclui TEP crônico. Então, você já passa dessa etapa. Nas cintilografias alteradas, o que eu vou buscar? Eu vou buscar mismatch, ou seja, paciente que tem defeito de perfusão com a ventilação normal. Então, isso vai mostrar uma alta probabilidade de TEP crônico e, em seguida, a gente avança nessa investigação. Juntando tudo, pensei na clínica, fiz o ecocardiograma, não tinha, era baixa probabilidade de HP, fui procurar outra causa de dispneia. Tinha uma probabilidade pelo menos intermediária, eu fui buscar as causas mais prevalentes, entre elas as doenças cardíacas esquerdas, grupo 2, doença pulmonar ou doença com hipóxia, grupo 3, e hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, grupo 4. Descartei tudo isso, aí muito provavelmente eu estou diante ou de um paciente de miscelânea, ou de um paciente de grupo 1, hipertensão arterial pulmonar, então, e esse paciente precisa necessariamente ir para o cateterismo cardíaco direito. No cateterismo cardíaco direito, a gente faz essa última peneirada. Se realmente a pressão de oclusão era acima de 15, eu não vi nada disso lá no ecocardiograma, ele não era um paciente com alta probabilidade de doença cardíaca esquerda, mas eu achei uma pressão de oclusão acima de 15 e uma resistência vascular pulmonar abaixo de 13, volta lá para o cardiologista, porque isso é doença cardíaca esquerda. Se a pressão de oclusão, se a pressão média está acima de 20, a pressão de oclusão menor que 15 e a resistência maior que 3, então é uma pré-capilar. Como eu já descartei outras causas de pré-capilar, como grupo 3 e grupo 4, muito provavelmente eu estou diante do grupo 1, e aí eu vou pesquisar todas essas possíveis causas. Na verdade, é um raciocínio, é um exercício de exclusão mesmo. Aí eu vou descartando, então, procuro doença do tecido conjuntivo, procuro HIV, procuro as doenças hepáticas que cursam com hipertensão portal, procuro esquistossomose, e se eu descartei tudo isso, eu estou diante de uma HPI idiopática.
Lembrando, então, que é nesses grupos aqui que as medicações vão ter o seu papel. Bom, tive todo esse trabalho, descobri hipertensão, vi que meu paciente é realmente hipertensão arterial pulmonar, ele merece tratamento. O próximo passo é eu estratificar o risco desse paciente. Então, a estratificação de risco mudou, talvez foi o que mais mudou nos últimos anos no estudo da hipertensão pulmonar. Até alguns anos atrás, a gente tinha aquela ideia assim, quanto maior a pressão, mais grave meu paciente está. E hoje a gente já sabe que isso é uma grande inverdade. Se vocês lembrarem daquele gráficozinho que eu coloquei, que a resistência vai aumentando, a pressão se mantém em algum ponto, a pressão da artéria pulmonar ela começa a cair, a gente vai ver que, na verdade, a pressão da artéria pulmonar ela só me serve para me dar probabilidade de ter hipertensão pulmonar. Daí para frente, na verdade, eu nem olho para essa pressão mais, porque os critérios que vão me mostrar o risco ou como é que esse paciente está evoluindo com o tratamento são outros. E os principais são a classe funcional, sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita, dados da hemodinâmica, que eu vou mostrar daqui a pouco quais são, como que esse paciente está progredindo, se ele está estável clinicamente, se ele está piorando devagar ou se ele está piorando rápido, se ele tem síncope, quando a gente dispõe da ergospirometria, o teste de caminhada de 6 minutos é valioso, o BNP ou o NT-proBNP, exames de imagem da função pulmonar. Então, desde 2015, mais ou menos, já tinha sido publicada essa tabelinha no Guideline de 2015, que é o que a gente usa até hoje para classificar risco de hipertensão pulmonar. Então, o que se fez? Pegou-se aqueles dados que nos grandes estudos, nas avaliações de grandes populações com hipertensão pulmonar se mostraram importantes em relação ao prognóstico e juntou-se todos esses parâmetros nessa tabelinha aqui. Então, o que eu avalio no follow-up do meu paciente e ainda no primeiro momento, ele acabou de ter hipertensão pulmonar, quando eu vou avaliar, bom, esse meu paciente, ele tem baixo risco de morrer no próximo ano, ele tem alto risco de morrer no próximo ano. É isso aqui que eu vou olhar. Então, todos aqueles dados que eu já falei, e eles estão aqui definidos os seus pontos de corte. Então, só para dar um exemplo, o teste de caminhada, por exemplo. O teste de caminhada, o paciente que anda mais de 440 metros durante 6 minutos, ele tem um baixo risco de morte. O paciente que anda entre 165 e 440, ele já tem um risco intermediário. E o paciente que anda menos de 165, ele tem um alto risco de morte. Os dados hemodinâmicos, e aqui eu faço questão de parar, porque eu já falei lá atrás que a resistência vascular pulmonar é fundamental para eu definir diagnóstico. E aqui eu vou mostrar alguns dados que são fundamentais para eu definir prognóstico. Então, além da resistência vascular pulmonar, a pressão de átrio direito e o índice cardíaco, eles são os determinantes de prognóstico. Então, é fundamental que esses dados estejam definidos. Gente, vocês vão me perdoar um segundo. Bateram na minha porta aqui, eu só vou pedir para o meu filho abrir a porta. Só um segundo. Diogo. E os pedreiros chegaram e eu estou sozinha aqui. Pronto, voltei. Bom, então, esses dados de hemodinâmica são fundamentais para a gente definir prognóstico. O grande problema, nessa época, quando essa tabelinha foi publicada em 2015, era assim, mas como é que eu vou avaliar essa tabela? E se eu tiver metade dos dados em baixo risco, metade no alto risco? Como é que eu vou considerar? Então, ao longo dos últimos anos, saíram vários estudos avaliando diferentes maneiras de fazer isso, e 2 se mostraram assim mais eficientes, que são os dados provenientes do Compera e os dados provenientes do registro francês. Como o nosso tempo está muito avançado, eu vou falar bem rapidinho, depois, se vocês quiserem, a gente volta nisso aqui nas perguntas. Como é que o Compera definiu? Para cada um desses critérios que caem no baixo risco, ele dá 1 ponto. Para cada um desses critérios que cai no intermediário, ele dá 2 pontos, e que cai no alto risco, ele dá 3 pontos. Depois, ele soma isso tudo e divide pelo número de fatores que foram investigados. Aqui, no caso, são 7, se eu tiver o 6, na verdade, porque BNP e NT, você vai escolher o que você tem. Então,
eu somei todos os pontos, dividi pelo número de variáveis que eu avaliei, e eu vou considerar o paciente como estando naquela estratificação de risco mais próxima. Então, por exemplo, se deu 1,8, está mais perto de 2, eu vou considerar aquele risco intermediário. Se deu 2,6, eu vou considerar aquele risco alto. Então, é dessa forma, e essa é uma das formas da gente avaliar essas variáveis atualmente. E olha só que interessante. Quando você faz essa estratificação, isso separa grupos em relação à mortalidade. Então, aqueles pacientes classificados como alto risco, eles têm uma sobrevida muito menor do que aqueles pacientes classificados como baixo risco. Então, isso realmente diferencia grupos de mortalidade. Já o registro francês fez uma coisa um pouquinho diferente. Em vez dele avaliar um por um e dar nota, ele avaliou quantos desses 4 critérios que estão dentro da meta. O que seria a meta? Classe funcional 1 ou 2, índice cardíaco maior que 2,5, pressão de átrio direito menor que 8 e teste de caminhada maior de 440. Então, nos pacientes que tinham todos esses critérios, que cumpria todos esses critérios, ou cumpria pelo menos 3, eles foram considerados baixo risco, e, de novo, a gente vê que isso mostra uma população que tem uma mortalidade muito diferente daquela população que só tem 2, 1 ou nenhum critério dentro do baixo risco. Então, uma vez que a gente está diante do paciente com hipertensão pulmonar, o próximo passo é a gente fazer essa estratificação de risco, né, para ir definir o tratamento. E além de estratificar no baseline, a estratificação nos follow-up. Então, como é que eu vejo se meu tratamento está ok ou não? Quando o paciente volta depois de 6 meses de tratamento, eu refaço essa mesma estratificação, tá? Reavalio todas essas variáveis para considerar se ele está dentro de um risco aceitável ou não. O que é o grande problema aqui? Vocês viram que nos 2 existem critérios hemodinâmicos. E na nossa realidade brasileira, é inviável você ficar fazendo estudo invasivo de paciente de 6 em 6 meses. Mesmo nos grandes centros, como na França, em que eles são bastante invasivos, eles começaram a ver que talvez seja possível fazer isso de uma maneira um pouco menos invasiva. E eles testaram essa outra estratégia aqui, ó, no follow-up. Então, e se eu tirar as avaliações invasivas, né, os dados hemodinâmicos, e usar a classe funcional, um biomarcador, como o BNP ou o ProBNP, e o teste de caminhada de 6 minutos. E é isso que eles fizeram. Então, o que eles viram? Aqueles pacientes que tinham os 3 dentro da meta, classe funcional 1 ou 2, BNP menor que 50 e teste de caminhada acima de 440, eles tinham uma baixíssima mortalidade ao longo de 5 anos. E aqueles pacientes que tinham 1, 2 ou 3, né, fora da meta, ou seja, não tinha 0 critérios dentro da meta, eles tinham uma altíssima mortalidade. E com isso a gente consegue fazer uma avaliação menos invasiva, pelo menos nesses pacientes que estão muito bem. Então, aqueles pacientes que têm todos esses critérios dentro da meta, eu, teoricamente, poderia abrir mão do estudo hemodinâmico no follow-up. Vejam vocês que, hora nenhuma, eu falei de pressão de artéria pulmonar. Então, assim, ó, se o meu paciente veio no baseline com 80 e vem no follow-up com 90 de pressão de artéria pulmonar no eco, isso não significa absolutamente nada, tá? Por fim, estou acabando, é meu último slide, o tratamento. Eu optei por falar assim bem rapidinho, porque tratamento é uma aula à parte. O que eu queria era só pincelar. Então, assim, lembrando que hoje em dia existem 3 vias conhecidas, né? Vias de importância fisiopatológica na hipertensão pulmonar, que é a via da endotelina. E aqui a gente tem os antagonistas dos receptores da endotelina. A gente já tem no Brasil 3 drogas disponíveis, então a gente já tem a bozentana e a ambrisentan, que estão disponíveis no SUS, e a gente tem a macitentana, que é aprovada pela Anvisa, mas ainda não está disponível no SUS. A gente tem a via do óxido nítrico, e aqui a gente tem a sildenafila, que está disponível no SUS, e ainda tem a tadalafila, que está aprovada, mas não está disponível no SUS, e a gente tem o riociguat, que tem um mecanismo de ação diferente, na verdade, ele é um estimulador da guanilate-ciclase, mas atua nessa mesma via, mas no Brasil o riociguat é aprovado só para uso em tromboembolia crônica, em grupo 4. E a gente tem a via dos análogos das prostaciclinas. No Brasil a gente tem o iloprost, que é uma medicação inalada e está disponível no SUS, e a gente tem o selexipag, que está
aprovado e foi recentemente incorporado pela Conitec, mas que ainda não está disponível no SUS. Então, o racional parece muito com o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, né? A gente vai trabalhar sempre associando essas diferentes vias de acordo com a necessidade do paciente. Esse é o último slide, então esse algoritmo de tratamento, ele tenta fazer assim, juntar o tratamento todo. Então, uma vez que a gente passou por todo esse exercício diagnóstico e confirmou que o paciente tem hipertensão arterial pulmonar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instituir as medidas de suporte. E aqui vai entrar anticoagulação, nos pacientes grupo 1, tá? Nos outros grupos também não se utiliza mais anticoagulação. Aliás, hoje em dia a anticoagulação é recomendada para hipertensão arterial idiopática. Mesmo nos outros do grupo 1 não é mais recomendado. Tratamento de suporte como contraindicar a gestação, imunização, né? Vacina de gripe, vacina de pneumonia, atividade física supervisionada e assim por diante. O próximo passo é a gente ter o teste de vasorreatividade durante o cateterismo. Eu não falei disso lá atrás, porque realmente o tempo é muito curto, mas nos pacientes grupo 1, é fundamental que eu tenha o teste de vasorreatividade, que está mais padronizada a sua realização com óxido nítrico, mas pode ser usada as outras drogas que os hemodinamicistas já estão muito habituados a lidar. Por que isso é importante? Porque aqueles pacientes que preenchem critérios de vasorreatividade, isso é feito assim, gente, para quem não está muito familiarizado. Foi feito o cateterismo. Durante o cateterismo, depois das primeiras medidas, o paciente utiliza uma dessas drogas, no caso do óxido nítrico, que é inalado, ele fica 5 minutos inalando uma mistura conhecida de óxido nítrico, e depois são feitas as medidas novamente. E tem alguns critérios que têm que ser atingidos. Os pacientes têm que cair tanto de pressão, de pressão média da artéria pulmonar, tem que cair para baixo de 40 e tem que ter um ganho do débito cardíaco. Nos pacientes que preencherem esses critérios, eu vou considerar que ele é vasorreativo. E aqui, provavelmente, eu estou identificando um fenótipo diferente de pacientes que respondem muito bem aos bloqueadores de canal de cálcio em altas doses. Qual que é o grande problema? Não dá para eu fazer isso aqui na experiência, arbitrariamente. Por quê? Quando eu uso altas doses de bloqueador em canal de cálcio em paciente não vasorreativo, esse paciente pode fazer uma vasodilatação periférica e ter morte súbita logo que a gente começa a usar. Então, ele tem que ser identificado no cateterismo, tá? Eu tenho 2 pacientes, nesses anos todos, eu tenho 2 pacientes que são vasorreativas e que são tratadas até hoje com nifedipina em doses tipo 4 comprimidos 3 vezes por dia e que estão muito bem há mais de 10 anos. Os não vasorreativos, aí eu vou classificar o risco. É aquela tabelinha da verde, vermelha e amarela. Se ele é baixo risco, eu vou começar já com uma terapia combinada. Então, olha só, os guidelines atuais, eles já sugerem que a gente já comece com terapia combinada, com pelo menos drogas de 2 vias. Preferencialmente, antagonista de endotelina e uma droga da via do óxido nítrico. O grande problema é que o nosso PCDT brasileiro, ele não prevê isso. Ele prevê uma droga de cada vez. Uma notícia boa que eu queria dar para vocês é que, recentemente, a gente conseguiu aprovar o protocolo estadual. Aqui em Goiás, agora vai ser fornecida terapia combinada. Então, vai ser possível a gente conseguir já começar com terapia combinada. Nos pacientes de alto risco, a gente já deveria começar com terapia tripla, idealmente um análogo da prostaciclina venoso, coisa que a gente não tem no Brasil. Então, o que a gente faz é usar os que a gente tem. Esses pacientes são reavaliados em 3 a 6 meses e, de novo, eu estratifico o risco. Ele está bom, foi para baixo risco, eu mantenho meu tratamento. Ele continua com risco alto ou intermediário, eu vou adicionando terapia, né? Então eu começo uma terceira terapia, até que eu consiga adequar esse paciente a um perfil de baixo risco. Naqueles pacientes que isso não é possível, a gente já pensa em listar esses pacientes para o transplante. Então, assim, eu sei que foi rápida essa parte, mas realmente é muito complexa. Eu acho que tem que ficar para um outro momento. Mensagens finais. O diagnóstico correto e a classificação, eles são fundamentais para manejar adequadamente a hipertensão pulmonar. O único grupo que comprovadamente se beneficia da terapia específica é o grupo 1, em algumas situações o grupo 4, que é o de TEP crônico. Tanto no baseline quanto nos follow-ups, o paciente tem que ser reavaliado quanto à estratificação de risco para que a gente possa adequar a terapia. E a terapia precoce e adequada, ela tem um grande impacto na mortalidade em hipertensão pulmonar.
Vocês me desculpem por eu ter avançado um pouquinho os minutos, eu sei que o ideal era a gente ter deixado mais minutinhos para as perguntas, mas realmente é um tema bem grande. Estou à disposição para qualquer pergunta. Daniela, não há o que desculpar. Meu Deus, que deleite que é ouvir você falar. Assim, é impressionante quando a pessoa tem a didática, fala com propriedade, fala com do que conhece, né? É muito bom. Eu fico impressionado assim, cada vez que eu vou estudar ou assistir alguma aula de hipertensão pulmonar, a gente se esquece, né? Nós não estamos falando de uma doença, né? Nós estamos falando de uma condição clínica que envolve várias doenças. E eu acho que você deixou muito claro a importância do diagnóstico e da classificação, né? Nós, cardiologistas, temos a tendência de mirar na pressão. Eu acho que você, para mim, a lição que eu estou levando é essa, que a hipertensão, né, a medida da pressão arterial elevada, é apenas um dado, importante, claro, mas é apenas um que a gente tem que ver mais. Ficou claro para mim a importância do cateterismo direito, que é fácil de fazer. O hemodinamicista não gosta, vou te confessar, porque... É um trabalho danado, né, doutor Maurício? Ele é às vezes demorado, mas ele é simples de fazer. Então, assim, uma vez provocado, a gente faz sim, temos condição de fazer isso, é bem factível, né? E então a gente, acho que fica a mensagem aí para os residentes, os colegas clínicos que nos provoquem quando for o caso, né? Para a gente ter essa perfeita classificação e depois ir para o tratamento. O grande pedido que eu queria deixar, doutor Maurício, para os hemodinamicistas é, quando forem fazer cateterismo direito, não deixem de medir resistência vascular pulmonar e, se possível, o débito cardíaco, porque isso assim, é uma informação valiosíssima que algumas vezes a gente fica amarrado porque a gente não consegue terminar de classificar o paciente pela falta desses dados. E que nada mais é que o estudo completo. O que você está pedindo é que se faça a coisa completa. É que, assim, do ponto de vista prático, isso envolve coleta de gasometria, diferentes gasometrias, né, de câmaras direitas, câmaras esquerdas, envolve a medida, a adequada volemia do paciente, e depois do exame tem que fazer cálculos, que são chatinhos, mas é possível. Assim, como eu disse, uma vez provocado, a gente tem total condição de dar essas informações. Assim, já fizemos no passado, né, Daniela? Às vezes você com certeza insistia com a gente lá, a gente fazia e podemos continuar fazendo. Bom, pessoal, perguntas? Enquanto o pessoal se agita aí, Dani, é importante você saber que nós tivemos mais de 45 pessoas assistindo a sua aula. Que beleza! Essa aula fica gravada na... exatamente, é seu prestígio. Obrigada. E essa aula fica gravada no YouTube do Hospital Encore, e você pode depois disponibilizar o link aí para os seus alunos, seus seguidores. Excelente, agradeço também. Então, quem se arrisca? Cadê os nossos... Deixa eu ver. Alguma pergunta? Daniela, eu queria... eu acho que no finalzinho você respondeu uma dúvida que eu fiquei guardando, mas só para você reforçar. Uma vez que eu tenho a hipertensão pulmonar num paciente cardiopata e eu estou fazendo o tratamento dessa doença, às vezes eu consigo, entre aspas, fazer um tratamento curativo ou corrigir um defeito, vou chamar assim que é melhor, mas às vezes a gente, como você falou, e é uma situação que nos deixa impotente, a ICFEP, a gente trata e fica assim. Nesses casos, pelo que eu entendi, não cabe as outras drogas específicas para o grupo 1. Então, é assim, ó, nesse paciente ICFEP, se ele for pós-capilar puro, então, se realmente a resistência vascular pulmonar é baixa, não cabe droga, e já tem estudos, doutor Maurício, mostrando prejuízo clínico nos pacientes em que se usa. Então, por exemplo, tem um estudo grande com a macetentana, em que se demonstrou uma grande retenção de líquido, com aumento da volemia e uma maior dificuldade de tratar esses pacientes com ICFEP. Agora, existe um subgrupo desses pacientes que podem ter, em algum momento, a gente sabe lá por quê, essa sobrecarga crônica e volêmica lá na circulação pulmonar, em algum momento, pode levar a uma doença da circulação pulmonar, né? Então, você começa a aumentar a resistência vascular pulmonar.
Então, esses são os pacientes que a gente vai classificar como pré e pós-capilar, né? E aí a gente pode considerar utilizar a terapia. Lembrando que, assim, é a exceção, é um paciente que você vai ter que estar olhando muito de perto, então, assim, você tem que estar com esse paciente bem na mão, porque você ainda tem um risco dele, assim, ter mais malefício do que benefício da terapia, tá? Então, você vai considerar nas exceções e quando tiver combinado, quando tiver doença pré-capilar junto. Pós-capilar isolada, não. Certo. Alguma pergunta, pessoal? Tudo bem, doutora Daniela? É Arthur, cirurgia cardíaca. Tudo bem? Parabéns pela excelente aula. Muito Obrigada. bom. Acho que o Maurício colocou um ponto importante. Para nós, da cirurgia cardíaca, a gente percebe que aqueles pacientes que desenvolvem hipertensão pulmonar pelo quadro de shunt esquerda, direita, eles desenvolvem realmente hiperplasia, né? Dos vasos pulmonares, e aí esses pacientes, sim, eles se beneficiam não só do tratamento cirúrgico, né? Hoje, muita intervenção percutânea também, como também os tratamentos com os inibidores da prostaglandina, como o sildenafil, o que a gente não vê, por exemplo, nos pacientes com doenças da válvula mitral, né, da válvula aórtica, que foi o que você falou, que você evolui com uma retenção maior de líquido pulmonar e podendo até, inclusive, agravar o quadro. A maior dificuldade que nós temos quando a gente vai fazer o teste de reatividade, primeiro, que nós temos pouco óxido nítrico aqui disponível para nós. E a gente fica sempre naquela dúvida, até que ponto a gente pode operar esse paciente e ele não vai evoluir com uma falência de ventrículo direito, e que nos deixa, assim, muito preocupados. Assim, eu já tive paciente já com comunicação interatrial, paciente jovem, que ela tinha uma hipertensão pulmonar importante, ela evoluiu com a falência de VD no pós-operatório, a gente conseguiu reverter aí, fazendo uma ultrafiltração, ela melhorou, e passado assim 1 ano, a pressão artéria pulmonar dela estava completamente normal. Ao mesmo tempo, nós já tivemos paciente também com comunicação intratrial, tipo seu venoso superior, que foi feito um diagnóstico muito tardio, porque é difícil realmente você avaliar em eco transtorácico, só quem tem experiência que consegue. Ela teve um teste de reatividade positivo, a gente utilizou os vasodilatadores pulmonares em doses muito boas para ela. Ela evoluiu com falência de ventrículo direito no pós-operatório, a gente iniciou a ECMO para ela, ela melhorou esse ventrículo direito, mas assim que retomamos e retiramos a ECMO, ela voltou em falência de VD e essa paciente não suportou. Então, é um problema que a gente tem, importante no diagnóstico, a gente tem que prevenir e procurar mais precoce, né? Exatamente. Assim, isso aí eu acho que é um dos tendões de Aquiles, sabe, da hipertensão pulmonar. Lembrando que os pacientes com cardiopatia com shunt, eles estão lá no grupo 1. Porque o que acontece? No início, eles têm uma doença de hiperfluxo, ou hipervolume. Mas em algum momento vai ter lesão do vaso pulmonar, né, aquela lesão de cisalhamento causada por esse hiperfluxo e hipervolume por muitos anos, e a doença deixa de ser só uma doença de fluxo e passa a ser uma doença anatômica do vaso, né? Então, aí, em algum momento, que a gente não sabe quando, o vaso adoece. E aí, essa doença parece muito mais com uma idiopática, porque ele começa a ter toda aquela proliferação vascular, parará, papapá. Se você fechar no momento que essa doença já começou, a chance do paciente desenvolver hipertensão pulmonar grave em algum momento é muito grande. Só para exemplificar, meus residentes estão aí, nós perdemos essa semana uma mocinha de 23 anos que foi operada de CIV aos 6 anos de idade e que evoluiu com hipertensão pulmonar aos 16. Então, a hipertensão dela se manifestou clinicamente 10 anos depois. E por que isso provavelmente aconteceu? Porque lá quando fechou, ela já devia ter algum grau de lesão na circulação, no vaso, que isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos até que ela evoluiu com hipertensão pulmonar. Então, assim, lembrar que um paciente com Eisenmenger, por exemplo, ele tem um prognóstico muito melhor do que um paciente com idiopática. Então, assim, eu tenho vários pacientes com Eisenmenger com 40 anos de idade. Eles têm hipertensão pulmonar desde que nasceram. Dificilmente você tem um paciente com idiopática que vive mais de 10, 12 anos. Então, assim, é extensíssimo esse assunto, tem um monte de critérios, mas eu acho que a mensagem, Arthur, é o seguinte: estudar cada caso com muito cuidado, estudar a hemodinâmica antes da cirurgia,
como é que está a resistência vascular pulmonar. Então, dependendo da resistência vascular pulmonar, se estiver acima de 9, 8, isso já é proibitivo. Naquelas resistências intermediárias, você pode lançar a mão do teste de vasorreatividade, de repente discutir, fazer aquela estratégia de tratar e depois corrigir. Enfim, nós vamos errar, com certeza, em alguns momentos nós vamos errar, mas eu acho que a mensagem principal é, assim, o que eu vejo, assim, às vezes a pessoa muito afoita, achei o problema, eu vou fechar e vou resolver. E não é. Então, assim, eu acho que a mensagem principal é ter cuidado, estudar caso a caso, discutir com a equipe, né, com a hemodinâmica, com o cardiologista clínico, com o colega pneumo, que talvez esteja lidando um pouco mais de pressão pulmonar, e aí decidir caso a caso a melhor conduta. Excelente. Bem respondido. E a gente usa muitas vezes, né, Arthur, como único critério para ver se é grave ou não, quer dizer, único mais ou menos, um critério pulmonar, vou chamar assim, para ver se é grave ou não, a pressão pulmonar, mas isso aí eu já aprendi. Já não vou fazer isso mais. Eu acho que é porque a maioria dos nossos pacientes, eles entram no grupo 2, né? Porque são os doentes valvulares que normalmente quando a gente é uma congestão passiva, normalmente quando a gente troca, que a gente desafoga, essa pressão pulmonar já cai imediatamente. Resolveu o problema. Exatamente. Essa é a grande questão. A gente hoje, e é bom você falar isso, Daniela, da questão de uma paciente que foi operada com CIV com 6 anos de idade, mostrando que a gente tem que continuar acompanhando esse paciente de perto. Porque quando ela desenvolveu esse sinal com 16 anos, é porque nesse intervalo de tempo alguma coisa passou despercebida. Sim. Porque, assim, não surgiu de um dia para a noite essa hipertensão dessa forma. Exatamente. Pra você ter uma ideia, ela já tinha tido alta. Eu conheci essa paciente, ela internou no Hospital das Clínicas, já em franca insuficiência cardíaca direita, e ela tinha tido alta muitos anos atrás. Ela ficou sem segmento. Se ela tivesse iniciado um protocolo de tratamento desse que você tem disponível, hoje esse paciente estava vivo, né? Enfim. Mas é bom, a gente vai aprendendo aí com a experiência. Coisa boa. Mais alguma pergunta aí, pessoal? O Fred fez uma pergunta aqui no chat. Eu acho que você até respondeu no final, mas eu vou cutucar. É sobre a anticoagulação. É só no TEP crônico mesmo? TEP crônico sempre. E hoje, o hipertensão arterial pulmonar idiopática, hipertensão arterial pulmonar hereditária, a gente pode considerar. Não existe mais aquela indicação plena, né, como tinha antigamente. Mas, e usam o NOA? Oi? Os novos anticoagulantes, né? Não tem estudo. Na verdade, assim, o estudo que tem de anticoagulação desses pacientes é lá da década de 80, com Marevan, quando não existia droga nenhuma. Né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram num grupo Marevan e no outro grupo nada. E viram que quem usava Marevan ia melhor. Eu acho muito improvável que hoje em dia a gente tenha algum outro estudo nesse sentido. Com NOA não existe nada de estudo, mas eu acho que se a gente considerar a experiência com outras doenças, eu acho que é uma opção válida, sim. Tá? Então, no idiopática e no hereditária, se não tiver contraindicação, a gente propõe anticoagulação e isso pode ser feito com Marevan, pode ser feito com NOA. No TEP crônico, parece que antagonista da vitamina K é melhor. Tá? Isso não tá, essa resposta, assim, começaram a surgir algumas evidências, tá? Que talvez seja melhor Marevan do que NOA, mas isso não está muito bem estabelecido, pode ser que isso mude nos próximos anos. Mas no HP pode ser usado. Certo. Bom, mais alguém aí levantou a mão? Não vi. Dani, não posso deixar de te perguntar, rapidinho. Bom, antes de mais nada, eu vou te dizer que, lamentavelmente, eu vou ter que te convidar de novo, porque tem muita coisa para a gente perguntar para você. Mas será um prazer. Marcar aí uma, talvez, só de tratamento, né? Assim, a gente precisa exercitar muito esse diagnóstico, porque a gente tem a tendência de passar por ele assim, muito en passant, né? Dani, não posso deixar de te perguntar o contexto da COVID, mas eu queria mais especificamente da pós-COVID. Porque a COVID em si a gente conhece, a síndrome inflamatória, pulmão e tal. Mas e no pós? Como é que você tem visto aí de pós-COVID e hipertensão pulmonar? Você sabe que não estou vendo muita coisa ainda, não. Não sei se talvez isso vai ser mais tardio, né? Assim, nos pacientes com hipertensão pulmonar, o que a gente observa? Parece que não é um fator de risco para doença grave. O que acontece é que eles descompensam da HP. Então, assim, mesmo com doença, com COVID mais leve, eles descompensam da HP, mas parece que não é um fator de risco para fazer COVID grave. No pós,
Não peguei ainda paciente que surgiu com HP depois. Assim, a gente está vendo muito paciente com sequela pulmonar, né? Com fibrose residual, desaturação ao esforço. Eu não sei a longo prazo se isso vai trazer aí mais tardiamente um grupão 3 daqui a uns anos, né? Em consequência de toda essas sequelas pulmonares. Mas ainda não tive essa oportunidade de vivenciar isso, não. Tá. Perguntinhas rápidas. Na apneia do sono, o CPAP é o melhor tratamento mesmo? O CPAP é o melhor tratamento, desde que você fez a titulação e corrigiu a apneia, tá? Aí o CPAP é o melhor tratamento. Lembrando que pode acontecer na apneia do sono, você trata o CPAP, você usa o CPAP, na maioria das vezes vai compensar. Na maioria das vezes, aquele paciente que está fazendo insuficiência cardíaca direita direto, e a hora que ele começa a ventilar adequadamente, ele resolve. Uma minoria pode ainda apresentar uma hipertensão pulmonar que a gente chama de desproporcional, e você pode até considerar, é aquilo que a gente falou da cardiopatia esquerda, uma minoria com resistência muito alta, que já está tratando a doença de base, você pode considerar, mas 99% é usar VNI. CPAP ou BIPAP, se for o caso, né? Certo. Dani, alguma novidade sobre transplante pulmonar? Então, o transplante está engatinhando. Estamos na mesma. O transplante, assim, está engatinhando. Alguns anos atrás, alguns serviços começaram a transplantar hipertensão pulmonar. O transplante pulmonar no Brasil, ele já é bem cerimonioso, né? Se transplanta muito pouco, mesmo aqueles pacientes com prognóstico melhor, como fibrose cística, que são pacientes jovens, transplanta-se muito pouco. Hipertensão pulmonar, o povo não quer nem ver falar de transplantar hipertensão pulmonar. O INCOR começou a transplantar, morreu um punhado de gente, eles ficaram anos sem transplantar hipertensão pulmonar, e há poucos anos, talvez uns 5, 6 anos da pandemia, que eles voltaram a selecionar um ou outro paciente para transplantar. Infelizmente, não é a realidade da maior parte dos nossos pacientes. Eu tenho 2 pacientes em fila de transplante, que estão indo, se consultam, mas, assim, eu não tenho nenhuma paciente transplantada, por exemplo, infelizmente. Seguimos na mesma. Então, pessoal, mais alguém? Dani, o povo está grudado aqui ouvindo você falar, 30 pessoas ainda aqui te ouvindo, mas eu vou ser obrigada a interromper, fico devendo uma segunda etapa, assim, realmente é prazeroso falar desse assunto. Eu queria te dar de novo os parabéns. Eu adorei aquele slide lá atrás da fisiologia que mostra a evolução temporal das... Eu amo aquele slide também. Eu acho que ali resume muito do que deve nos orientar, né, de como a gente deve raciocinar com a hipertensão, não só a hipertensão pulmonar, mas as consequências, né? Eu acho que são as mensagens que eu levo, que eu queria frisar, dessa correta classificação e do entendimento dessa evolução temporal, do que acontece com a pressão, com o débito cardíaco, com resistência, né, para a gente aprender a exercitar isso sempre quando vier lá um ecocardiograma com alta probabilidade ou média probabilidade de HP, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, uma excelente semana para você, para todos, foi um grande prazer. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada, pessoal, uma ótima semana, até a próxima, vai ser sempre um prazer. Tchau, tchau.